Olha, o momento é muito delicado, muito sensível para pais, para educadores, para os alunos também. E a gente tem tratado disso todos os dias aqui no Band News São Paulo, primeira edição, e hoje não será diferente, até porque vem uma avalanche de mensagens falsas, pais muito preocupados, estudantes e professores também, depois do ataque que houve na escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, e logo na sequência o ataque que houve na escolinha em Blumenau, Santa Catarina. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário estadual da Educação, Renato Feder. Muito obrigada pela presença aqui. Um bom dia, secretário. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante. Bom, que tipo de treinamento, capacitação, orientação tem sido dada a esses educadores, secretário? Como é que a secretaria tem lidado com essa onda de boatos, de notícias falsas que tem aterrorizado, acho que é essa a palavra, aterrorizado os pais com medo de levar os seus filhos para as escolas e as crianças também falando de medo por causa desses ataques? Sim. Então, muito importante os pais saberem que o Estado já é estruturado para uma série de casos que não vem à mídia. Então, há muitos anos já, a Secretaria de Educação, ela tem milhares de profissionais dedicados à saúde mental. Esses profissionais estão nas escolas, centenas deles, e também estão nas diretorias de ensino fazendo uma segunda camada de apoio. Só que isso não vem a público. Alunos que a gente conseguiu evitar o suicídio, brigas, crimes que o adolescente ou a criança sofria em casa, que a gente conseguiu segurar, parar, e que poderiam resultar em violência na escola. Tudo isso a gente consegue evitar. E são casos e casos, muitos, atendidos por esses profissionais. Infelizmente, a gente teve sim um caso, né, fatal com a professora Elizabeth, e aí vem uma avalanche, principalmente pelas redes sociais, que é óbvio que está todo mundo preocupado, é óbvio que algumas ameaças são reais, mas são dois universos diferentes, o universo da rede social e o universo da escola. Então, é importante o pai tomar ciência de que há todo um atendimento. São milhares de profissionais que atendem os nossos jovens hoje treinados para isso, né, em saúde mental. E esse caso, ele desperta, né, o pior do ser humano. E a gente também tem, infelizmente, as pessoas que às vezes inconsequentemente divulgam e amplificam esse efeito, né? São pessoas que não têm maldade, mas elas tem esse impulso, olha só, uma escola lá longe aconteceu isso e tal, então tem muita fake news. Então é importante o pai saber, o Estado tem que fazer coisas, está fazendo, a gente vai se aprofundar sobre isso. Tem muitas ações, mas o celular do pai não é um universo de rápida disseminação que não tem essa realidade espelhada na escola. Então é um alerta importante não só para os estudantes, para os professores, para os pais que não repassem essas informações, então não passem adiante informações que não têm uma fonte oficial, que não tem esse peso oficial. Exatamente, porque você está contribuindo com a sensação de pânico, né? E é muito interessante ver que enquanto alguns pais, infelizmente, blogueiros, instagramers, tiktokers, inconscientemente eles passam isso, né? E eles pegam carona também nesse desespero, eles surfam essa onda, às vezes conscientemente, às vezes não, mas você também nota muitas pessoas e a mídia fazendo um trabalho belíssimo, falando, gente, calma, isso aqui está causando um mal em si. Né? Quer dizer, a divulgação de qualquer fake news, ela prejudica demais a educação. Né? Então a gente tem no estado de São Paulo, só na rede pública, quase 3 milhões e meio de estudantes. Se você somar com as particulares e as municipais, dá mais de 5 milhões de estudantes. E você tem uma sensação muito além do que é a realidade e prejudicada por essas fake news espalhadas pelo celular. É uma responsabilidade compartilhada, de fato. Pais, estudantes, professores. Agora, falando das ações do Estado. Hoje pela manhã tivemos anúncio, né, do governador, inclusive o senhor estava presente nesse anúncio na própria escola Tomásia Montoro. Se falou demais sobre a suspensão daquele programa no início do ano que colocava 1.000 psicólogos à disposição de alunos e professores nas escolas estaduais. Os diretores foram informados, se não me engano, em 6 de janeiro, né, que esse programa seria descontinuado. Por que houve essa descontinuação e como é que vai ser retomado daqui para frente esse programa que coloca à disposição psicólogos?
Então, os psicólogos são extremamente importantes. Então, essa ação da Secretaria começou lá atrás, em 2020, e quando a Secretaria foi implementar, a gente estava num cenário de pandemia. Então, os atendimentos eram todos virtuais. Quando a pandemia recua, né, e os alunos voltam às escolas, a gente tinha a substituição dos atendimentos virtuais com pouco vínculo para atendimentos presenciais com vínculo. Então, o Estado de São Paulo vai colocar psicólogos à disposição das escolas com vínculo. Significa o mesmo psicólogo vai visitar aquela escola com frequência semanal. Tá? Então isso é muito importante. As escolas serão abrangidas por visitas de psicólogos às suas unidades para conversar com alunos, para conversar com os pais, para conversar com os professores, porque essa é a melhor medida, é a preventiva. Então a gente está em contratação de psicólogos para que a gente consiga atender a todas as escolas pelo menos semanalmente. Óbvio que se tiver maiores demandas, escolas mais vulneráveis, as visitas vão ser mais intensas. Lembrando que os psicólogos são a segunda camada. Quem faz o primeiro atendimento é o profissional qualificado da própria escola. Hoje a gente tem mais de 1.000 profissionais, só que a gente vai ampliar o programa, a gente já está com mais 2.000 em treinamento e a gente vai ampliar para 5.000 mais de 5.000 profissionais, porque em todas as escolas a gente vai ter um professor dedicado à saúde mental, dedicado ao acolhimento, dedicado a verificar se aquele estudante tem alguma questão de saúde, algum problema, sofrendo alguma violência em casa. Então a primeira camada que o Estado faz é colocar um profissional por escola dedicado ao acolhimento e à saúde mental. Essa é a primeira camada. A segunda camada... Desculpe, é um professor? É um professor. Tá. É um professor da rede que é treinado para isso. Então a gente tem 1.000, estamos já em treinamento nesse momento com aproximadamente 2.000 professores e a gente vai ampliar isso rapidamente para que todas as escolas tenham um professor dedicado a esse assunto. Isso aqui Só para a gente exemplificar na prática, nós ouvimos aqui da professora, de uma das professoras que foram feridas na Tomásia Montoro, que ela era uma espécie de tutora do aluno daquele estudante que a atacou. É algo parecido? É um programa parecido com esse? Sim, ela é um professor de convivência. Então é um professor treinado que vamos supor, na semana anterior teve uma briga na escola. Né? Então, essa é uma professora, ela vai entender por que houve essa briga, o que está acontecendo, o que está causando, e ela vai mediar. Né? Ela vai não é, com violência você gera mais violência, então você precisa entender, conversar, acolher, né? E assim já são resolvidos centenas e milhares de casos das nossas escolas. Quando esse profissional, o caso é mais grave, ele não está preparado, porque ele é um professor, aí ele sobe para a segunda camada, que seria o psicólogo. Tá? Então aí o psicólogo entra, se é uma questão familiar, ele conversa com a família, ele conversa com o aluno ou com o profissional, às vezes o profissional também está precisando do psicólogo, então os psicólogos agora vão, e isso muito antes do atentado, essa troca do psicólogo virtual, que não estava o time de convivência da secretaria, o time que conversa com os profissionais, com os professores, com os alunos, eles enxergaram essa necessidade, o virtual não está sendo suficiente, não há criação de vínculo, a gente precisa de psicólogos na escola, o mesmo psicólogo, a mesma psicóloga indo à escola. Então o que a gente está fazendo agora é ampliando essa contratação para que todas as escolas recebam uma visita semanal. Bom, vamos falar de uma outra camada, acho que tem outras camadas aí. Sim. Uma delas, a que envolve os pais, como parte dessa comunidade escolar, e eu quero falar da outra camada também, que é a segurança física. Falando dos pais, que medidas, que ações são necessárias e que a Secretaria pretende implementar ou tem implementado, o senhor já tiver um programa nesse sentido, de acolher, de chamar para junto, de aproximar pais e mães para a realidade do que acontece na escola em relação ao desempenho e comportamento dos seus filhos. A gente sabe da dificuldade de pai e mãe que leva a criança para a escola, trabalha o dia inteiro, não tem condição de acompanhar tão de perto. Como fazer esse acolhimento, como aproximar os pais da escola? Olha, Sheila, você falou duas medidas importantes. A primeira é sobre policiamento, segurança. Então, a gente está intensificando a presença de policiais, principalmente naquelas escolas onde tem ameaças sérias. Né? Então, a gente tem centenas e centenas de policiais dedicados às escolas, indo às escolas, fora e dentro. Então, a gente tem a questão da segurança, a gente está com a polícia dedicada
a sua presença nas escolas nesse período que é um período mais sensível, né? E onde a gente identifica que há alguma ameaça. Então, polícia dentro da escola? Também, nesse momento, né, quando se faz necessário, sim. Né? A polícia está lá, teve uma ameaça, teve alguma questão mais séria, a polícia precisa ir para garantir a segurança. É como no modelo de Santa Catarina, não? É isso, com um policial por escola? A gente nem tem esse efetivo, não? Não. É quando identificado uma questão, porque assim, quando a gente fala em acolhimento, em paz, né, que foi o segundo ponto do teu comentário, né? Quer dizer, a comunidade indo à escola, isso é a prevenção, é o acolhimento e a saúde mental. Em determinado ponto, a gente já tem uma questão de segurança e a gente precisa, e o pai quer ver o policial na escola. Quando ele tem, olha, tem aqui um aluno que está falando que vai armado para a escola. Ele postou isso na rede, eu preciso colocar um policial lá. E é isso que a gente está fazendo. Né? Então, os casos que a gente encontra mais sérios, a gente está, sim, enviando policiais às escolas em quantidade que atenda essas demandas. Isso está sendo feito. Né? Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, e esse policial, ele recebe um tratamento diferente ou um treinamento diferente? Porque é uma abordagem dentro de uma escola, afinal de contas. É diferente de uma abordagem contra criminosos armados, quadrilhas e tal. É uma abordagem diferente. É uma abordagem diferente. A gente tem um programa chamado Ronda Escolar, com policiais diferentes, focados nisso. Né? Além disso, a gente identifica nesse momento que a população precisa e quer, e a gente tem que respaldar a população de mais segurança. A gente tem também um contingente adicional de policiais treinados que estão fazendo essa prevenção. É óbvio que escola é diferente de criminosos, a gente sabe disso. Mas se a gente tem uma acusação, a gente precisa de um policiamento de mais segurança nas escolas. Só para emendar nos pais, né? Os pais têm um papel muito importante nisso, né? Em acalmar, em não deixar as fake news espalharem, a não criar um movimento de pânico. Os pais são as pessoas mais eficazes, junto com a mídia, né, em entender que só a disseminação das fake news, a disseminação desse caos no celular, ele está atrapalhando muito a vida escolar. Eu queria juntar uma coisa com a outra, uma ação com a outra. O senhor falou, secretário, logo no início, sobre formas diferentes de violência, porque as escolas enfrentam isso. Nós falamos na rádio aqui recentemente sobre um fenômeno que é mundial chamado de radicalização, né, dos jovens, quando eles deixam de apoiar visões que são ditas dominantes e passam a apoiar visões ideológicas extremas, indo no contrassenso total, praticando racismo, como aconteceu na Escola Tomásia Montoro na semana anterior ao ataque. O próprio Reinaldo Azevedo citou isso, né? Porque são duas linhas diferentes. Você tem esses jovens que partem para a radicalização e muitas vezes são eles que são cooptados para o crime e cometem crimes, cometem esses atentados, e os casos mais da violência cotidiana. Né, seriam duas formas diferentes. Então, como é que essa atuação, em parceria com a Secretaria da Segurança, a atuação da polícia, pode dar conta dessas duas coisas? E como é que esse atendimento psicológico faz a ponte com a segurança? Porque, vamos supor, um psicólogo identifica que tem um estudante com problemas em casa, que pensa, que age de uma forma diferente dos demais. Como é que ele identificou isso? Para onde vai essa informação? E como é que ela chega até na ponta da polícia? Então, justamente você mencionando isso, você me perguntou sobre a próxima ação que a gente está fazendo. Hoje, a gente tem um sistema que é o Placon, onde qualquer evento fica registrado lá. Então, inclusive, esse aluno da Tomásia, ele já tinha registros no Placon, né? Mas esses registros, eles tinham pouca interligação com os outros setores, a área da saúde, a área da justiça, Ministério Público, Conselho Tutelar e segurança. Então, o que a gente está investindo? Na melhoria da parte de informação, de aplicativos, para que a gente possa cobrar globalmente ações. Né? Então, vamos supor, um aluno precisa de um remédio, ele precisa ir ao psiquiatra. Isso é muito comum, né? O aluno está em depressão, o psicólogo não vai resolver sozinho. Então ele precisa acessar uma unidade básica de saúde ou a CAPS, se o caso for mais grave, né? E ser atendido. E a gente precisa saber se esse aluno está sendo medicado, está indo ao médico, está sendo atendido. Então a gente vai melhorar a parte de informação para fazer esse acompanhamento global. Isso é essencial. Hoje,
a gente tem uma foto do aluno. O que a gente vai fazer agora é um filme do aluno na prevenção. Uma visão mais holística, tratando do aluno como um todo. Como um todo durante o tempo, para atender. Então, o aluno está se radicalizando, né, como você mencionou, ou em geral, o aluno que comete a violência, primeiro ele é vítima de violência, seja em casa ou em algum outro ambiente. Então, a gente precisa tratar esse aluno ao longo do tempo. E a gente está investindo pesado nesse acompanhamento, então a gente vai mudar de acompanhar o aluno através de um sistema sem integração e mais pontual por um sistema integrado às outras áreas do Estado e com acompanhamento contínuo do aluno. Secretário, eu queria passar aqui para um outro ponto, que é o novo ensino médio, né? Tem havido, que é claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas ações mencionadas aqui pelo secretário, acompanhando todas as mensagens e fazendo o que a gente tem feito diariamente em relação a esses ataques e as mensagens falsas, que é denunciar aquilo que tiver de ser denunciado e tranquilizar pais, mães, educadores, porque lugar de criança é na escola, e sim, com segurança, mas as crianças precisam voltar à escola e esses ambientes precisam ser acolhedores. Então a gente segue de olho, inclusive nas mensagens. Mas falando nessas mensagens da nossa central de atendimento ao ouvinte Ricardo Boechat, por lá chegam centenas de queixas sobre a aplicação do novo ensino médio. E não só em São Paulo, não, tá? Em outros estados isso tem acontecido. Queixas de como isso tem sido aplicado, da desigualdade que criou e que já existia entre ensino particular e o ensino público, das distorções que houve na aplicação dos tais itinerários a serem escolhidos pelos estudantes. O que o senhor defende em relação a isso? Porque tem uma possibilidade aí, inclusive anunciada já pelo ministro da Educação, de alguma mudança ou de alguns ajustes nesse novo ensino médio. O que o senhor defende e que tipo de melhoria é necessária? Tá. Então, só para explicar um pouquinho o ouvinte, o novo ensino médio, em tese, ele tem uma grande vantagem, que ele aprofundar o que o estudante quer estudar. Então, um estudante que é mais voltado às exatas, né, ou às ciências naturais, como adoro física, adoro química, então ele vai ter mais dessas disciplinas. Eu adoro matemática, então eu vou me aprofundar na matemática. Eu adoro o itinerário escolhido, né? Então, em tese, ele tornaria mais atrativo, né, ele torna mais atrativo. O que aconteceu? Foi feito esses itinerários, né? A amplitude, principalmente no nosso estado, ficou muito grande de disciplinas. Então, quando você vê o cardápio de disciplinas, são disciplinas maravilhosas. O estudante na escola pública, ele pode estudar arquitetura e urbanismo, ele pode estudar gastronomia, ele pode estudar jornalismo na escola pública. Só que com essa amplitude de opções, as disciplinas, os professores passaram a receber pouco apoio da secretaria. Então, isso que eu vou mudar aqui em São Paulo. O professor, ele está reclamando com razão, o aluno está reclamando com razão, porque a secretaria não apoia nessas disciplinas, que os nomes são interessantes, mas o professor não foi treinado para dar jornalismo, não foi treinado para dar arquitetura e urbanismo, né? Então, a gente precisa preparar, treinar. Então, o que a gente vai fazer? Reduzir o cardápio para apoiar melhor as disciplinas. Então a gente vai continuar com disciplinas interessantes, oratória, liderança, empreendedorismo, mídias digitais, robótica, são disciplinas que os estudantes das escolas públicas vão ter, só que bem apoiados pela secretaria. Aula com a formação de professores, lição de casa, materiais que ajudam o professor a aula ser mais interessante. Então isso é muito importante. E o segundo problema que a gente precisa resolver, que é gravíssimo também, Sheila, é em relação ao vestibular e ao Enem. Porque o aluno, ele, principalmente do terceiro ano, ele fala, gente, o vestibular está chegando, o Enem está chegando, eu quero entrar na faculdade. E na escola particular eu tenho um monte de aula de matemática, um monte de aula de língua portuguesa, e agora aqui eu tenho gastronomia, arquitetura, jornalismo, e eu estou com poucas aulas. Isso. Então a gente vai readequar a grade, vai incluir as matérias focadas no vestibular e no Enem. Então são ajustes. Então qual que é a minha visão? Você me perguntou. A minha visão é que o novo ensino médio ele é bom, ele deve continuar, ele é importante, mas ele precisa de ajustes importantes que a gente vai fazer. Quais ajustes são esses? Apoiar melhor, reduzir o número de disciplinas, está muito amplo, não precisa, porque eu não tenho como apoiar. Então a gente vai reduzir
e vai apoiar as disciplinas que a gente for dar, a gente vai dar direito, vai dar, o aluno vai gostar da aula. Eu vou ter uma aula de empreendedorismo, é empreendedorismo de verdade. Eu vou ter lá as minhas aulas, eu vou ter um conteúdo que para de pé, vai falar com a minha realidade, eu vou aprender a empreender, eu vou aprender sobre impostos, eu vou aprender sobre como contratar funcionários, né? Então ele vai se empoderar. Então esse é o primeiro que a gente vai tratar. E o segundo é o vestibular e o Enem, porque os itinerários estão muito largos, ocupando muito espaço, deixando pouco espaço para o vestibular e para o Enem, e esse espaço vai voltar a crescer na grade. Agora, as secretarias estaduais, elas têm liberdade para fazer essa reestruturação? Qual tem que ser o contato com o Ministério da Educação para conseguir reestruturar, da forma adequada para cada estado, né? As secretarias têm. Então, o que o novo ensino médio fez, e é engraçado, isso talvez até tenha sido até demais, ele deu muita liberdade para a secretaria, né? Então, as regras nacionais do novo ensino médio são muito amplas. Olha, você tem que ter pelo menos X horas da formação básica, que seriam as matérias de vestibular, e muitas horas para os itinerários, né? Então, aí dentro, a secretaria tem muita liberdade do que ela quer oferecer. Por exemplo, tem secretarias que oferecem 3 itinerários, tem secretarias que oferecem, como São Paulo, 10 itinerários. Então, é muito amplo, né? Então, não tem como. Então, mas não é uma questão de legislação. Eu acho que as secretarias estão acordando para esse problema, né? Entendendo que elas precisam apoiar melhor as suas escolas, como a gente vai fazer aqui em São Paulo. Bom, para a gente encerrar, são muitas as perguntas, mas o tempo é limitado. Para a gente encerrar, secretário, o senhor mencionou sobre essa visão mais holística do aluno, mais completa, com o processo de digitalização nas escolas. A gente sempre acha tudo isso muito lindo, mas o histórico nos mostra, né? Pais, educadores olham para as escolas hoje e ainda enxergam um longo caminho em termos de infraestrutura, de melhorias estruturais mesmo ali, de acessibilidade em muitas escolas. Como é que esse processo de digitalização, de investimento em tecnologia, conversa com o que hoje a gente tem de falhas ainda estruturais no ensino público aqui em São Paulo? Queria só acrescentar, já que é a última pergunta. A gestão Tarcísio de Souza, gente? De Freitas. Ai, meu Deus do céu. Maurício de Souza, né? Desculpa. A gestão do governador Tarcísio, ela coloca a privatização no centro das atenções. Isso chega também na Secretaria da Educação, né? Falando também nessa... Tá, então vamos emendar, vamos falar sobre esses dois assuntos tão importantes. É importante, né, como a Sheila falou, separar um pouco essa questão imediata, né, da questão da segurança. O que está acontecendo em São Paulo, isso é muito importante os pais saberem, né, os alunos, a gente está passando por uma revolução positiva na educação. Tá? Então a gente vai ter uma melhora muito grande educacional acontecendo agora. Tá? E essa melhora passa por pilares importantes, alguns já entregues. Por exemplo, uma das principais indicadores educacionais é a frequência escolar. O aluno, escola boa, 95% dos alunos vão à escola. Escola doente, 70% dos alunos vão à escola. Então, você como controlar e empoderar a escola para ela saber se os alunos estão indo ou não estão indo, é importantíssimo. Isso é uma realidade. A gente tem um programa chamado Aluno Presente, foi lançado em março, né? E cada diretor, cada professor hoje consegue ver no seu celular, no seu computador, qual aluno está faltando. Para descobrir por que ele está faltando, se ele está faltando com algum problema em casa, ou se ele não gosta da escola, ou se ele está aprendendo pouco, ou se ele não está performando na escola. Então, você visualizar a frequência escolar é um indutor muito grande da aprendizagem. Próximo pilar, a gente teve agora a Prova Paulista, que é um sucesso. Né? A gente digitalizou a prova, mais de 2 milhões de alunos já fizeram a Prova Paulista, né? Os restantes estão fazendo a prova essa semana. A prova acontece inteira no computador e no dia seguinte, olha só, isso não tem nas escolas particulares. No dia seguinte à prova, o professor recebe tudo que o aluno dele aprendeu e não aprendeu. Um professor de história, por exemplo, ele vai receber, olha, meus alunos não aprenderam República Velha, mas aprenderam bem a Primeira Guerra Mundial. E ele tem um espaço de revisão, então vamos revisar a República Velha, que eu passei, os alunos não aprenderam direito. A minha turma como que a minha turma está perto das outras turmas aqui perto? Né? Nossa, minha turma está bem, minha turma não está tão bem, vou mudar minha metodologia. Então a Prova Paulista ela é um outro pilar digital, né, importante para a escola.
A gente está entrando agora, a gente está no mês de abril. Em maio, a gente vai lançar a redação com inteligência artificial. Que medo, secretário. Ela ajuda, não precisa ter medo, não. Tá. O nosso aluno de escola pública hoje escreve menos que o aluno da escola particular. Esse cenário vai mudar. Ele tem que escrever igual ou mais. E como que ele vai escrever, o professor precisa corrigir essa redação. Então, a inteligência artificial, ela ajuda o professor a corrigir. É incrível, a gente vai lançar esse programa agora em maio, não vai não acontecer, ele vai acontecer, tá? A gente está nos momentos finais. O aluno faz a redação no computador, a gente tem uma proporção de computadores, você estava falando de infraestrutura, a gente tem um computador na escola hoje para cada 5 alunos. Isso é melhor que a média do primeiro mundo. Né? Quando você vai para a Europa, quando você vai para a América do Norte, é difícil você encontrar uma região que tem um computador para cada 5 alunos. Em geral, é um computador para cada 8, 10 alunos. E Brasil afora você tem muito menos, um computador para cada 30 alunos. Então, 30 alunos dividem um computador e em São Paulo só 5 alunos dividem um computador. Quer dizer, a gente tem muitos computadores, os alunos vão ao computador, fazem a redação lá, a inteligência tecla com ele, explicando a gramática, explicando a concordância, né? Falando, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui se corrige assim, acentuação. Mas não substitui o professor. De jeito nenhum. E aí, essa redação já, onde o aluno ele melhorou a sua gramática, né? Essa redação vai ao professor para ser corrigida. E a inteligência artificial também ajuda o professor, fazendo perguntas para ele. Professor, como que é a adequação ao tema dessa redação que o aluno fez? Professor, como que está a concatenação, a lógica das ideias? Professor, como está a conclusão da redação? Então o aluno vai escrever muito mais. Está chegando também a matemática gamificada, está chegando também a programação de computador, o aluno vai aprender a programar na escola. Então, essas são novidades importantíssimas que vão ser implementadas esse ano e elas, no nosso cronograma, estarão à disposição dos alunos já no segundo semestre. E que o senhor chegou a aplicar alguma delas em escolas do Paraná? Já quando apliquei. Secretário de Educação do Paraná? Sim, todas elas apliquei no Paraná. Levou o Paraná ao primeiro lugar dentre as escolas públicas do Brasil, diminuiu a distância entre, a gente está no Paraná muito mais próximo das escolas particulares, lá a gente diminuiu esse gap entre as públicas e as particulares. E a tecnologia é essencial para ajudar o professor, né, para realmente melhorar. E essa é uma transformação que vai acontecer nas escolas públicas. Privatização? Sim, é verdade. É boa. Bom que tem 10 minutos que a gente falou que o nosso tempo estava esgotado, mas vamos lá, secretário. Tá Não, e tem um monte de coisa, porque são muitos dados, e os professores vão lidar com esses dados, e um monte de perguntas a ser feita, mas que não vai dar tempo. Os serviços de administrativos, limpeza e merenda já são terceirizados nas escolas. Então, o que a gente quer é organizar e melhorar esse serviço. Então, a escola é pública, os professores são públicos, né? A escola sempre vai ser pública, a gente não vai privatizar a escola. A gente tem serviços como limpeza, merenda, infraestrutura, suporte aos computadores. Então, esses contratos a gente vai melhorar, centralizar, racionalizar. Então, quando o governador Tarcísio fala em PPPs, em privatizar, é sempre na parte administrativa de apoio escolar, né? Então a gente quer racionalizar os contratos. Por exemplo, hoje são dezenas e dezenas e dezenas de contratos de limpeza, dezenas de contratos de merenda, né? Algumas dessas empresas muito pequenas acabam falhando. Então, a gente precisa racionalizar os contratos para o apoio aos computadores, por exemplo, ainda são escassos. Então, o que eu vou fazer? Contratar servidores para cuidar dos computadores? Não precisa, é melhor contratar uma empresa, né, que apoie, que faça esse apoio aos computadores das escolas. Secretário Estadual da Educação de São Paulo, Renato Feder, muito obrigada pela entrevista aqui nos nossos estúdios. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Carla. Um prazer.